Você disse que com 2 anos você já percebeu que ele era Isso. autista. Você pode descrever quais eram os comportamentos que te levaram a acreditar nisso? Ele era um bebê prematuro, né? O Gabriel foi prematuro. Então, antes dos 2 anos, eu comecei a observar que ele tinha alguns comportamentos diferentes. Eu tenho sobrinhos da mesma faixa etária e ele não brincava com os meus sobrinhos, que são os primos dele. Ele ficava no meio deles, mas eles não brincavam juntos. O Gabriel não sabia brincar. E é muito importante para uma criança saber brincar. Parece que não, mas a criança pega o carrinho, ela faz o movimento do carrinho, pega o avião, faz o movimento do avião. O Gabriel não sabia. O Gabriel, a gente tinha que ficar ensinando ele para brincar e ele só pegava os objetos e gesticulava os objetos para lá, para cá, levava, mas ele não sabia brincar. Então foi o primeiro ponto de atenção. Depois, ele não falava, né? Ele falava pouquíssimo, assim, mamãe, papai, mas ele não falava. Ele não apontava. Apontar é o início da fala, né? Então ele não apontava, que faz parte do processo. E aí eu levava no médico e o médico falava, não, ele é prematuro, ele tem o tempo dele, tem que esperar. Aí passou algumas atividades pra fazer com ele, pra ele ir desenvolvendo. Mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E aí, como ele é meu terceiro filho, eu falei, vou colocar na escola. Vou colocar na escola e a escola vai me ajudar. Se ele tiver alguma coisa, a escola vai pontuar. Porque se ele for só mimado, né, que as pessoas falavam, não, é porque você tá em casa. Eu parei de trabalhar pra ficar com ele na época. Você tá em casa com ele, você mima demais, então ele deve ser só mimado, ele não tem nada. Porque na época, assim, 2 anos, ele usava fralda. As outras crianças também usavam fralda. Ele não falava. Muitas crianças com 2 anos não falam. Então as diferenças eram menores, né? E aí eu falei, vou colocar na escola e a escola vai me ajudar. Coloquei na escola. E na reunião eu já chorei horrores, assim. Na reunião de pais. E a professora, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu não sei porque eu tô chorando. Ele é meu terceiro filho, né? Eu não sou uma mãe que não deixa viver, não sou uma mãe apegada, não, pelo contrário, eu deixo a criança viver. Eu falei, mas eu sinto que ele precisa muito de mim. E só falei isso pra professora. E aí com 15 dias a escola me chamou e falou dos comportamentos. Falou, ó, a gente chama o nome dele, ele não responde. Ele realmente não responde em casa. Ele não entende comando simples, então Gabriel, pega essa água aqui. Ele não entendia esse comando. Gabriel, abre a gaveta. Ele não entendia o comando. Com 2 anos a criança já tem que entender alguns tipos de comando, ele não entendia. E ele batia muito nos amiguinhos. Batia assim, ele fazia um movimento de karatê. Cruzava as pernas, derrubava os amiguinhos. E aí, quando a professora me falou isso, naquele dia, pra mim, foi o diagnóstico que eu recebi. Naquele dia eu saí da escola, eu falei pra ela, na hora eu não chorei, né? Eu sou forte, assim, me considero até uma pessoa forte. E, apesar do choro, na hora eu não chorei, eu falei, você pode relatar isso pra mim? Num papel? Né? Pra eu não esquecer e pra eu levar pro médico? Porque o médico até então falou que ele era prematuro. Né, que tava tudo bem. E ele não tinha 2 anos ainda, ele tinha 1 ano e 11 meses nessa conversa que eu tive com ela. E aí eu saí da escola aos prantos, assim. Saí chorando, né? E aí passei no trabalho do meu marido chorando, ele, o que aconteceu? Eu falei, o Gabriel é autista. Ele, mas como assim o Gabriel é autista? Eu falei, a escola falou isso. E na hora, a primeira reação, que é normal, ele falou, tira da escola. Meu marido falou. Eu falei, não é isso, tirar da escola, não vai resolver e tal. Claro. E aí, na semana seguinte, eu já tava no médico com o Gabriel. E aí eu fui numa consulta particular, porque o convênio ia ficar me empurrando, né? E eu paguei uma consulta particular pra ele. E na primeira consulta, a médica me deu o diagnóstico do Gabriel. Falou, ele é autista, ele é nível 2 de suporte. Mas ele tem muito potencial. Não desiste dele, né? Luta por ele, que seu filho vai evoluir muito. Mas o que eu vi basicamente foi isso. Ele não respondia quando era chamado, não sabia brincar, batia nos amiguinhos, não interagia, não apontava. Foram os primeiros sinais. E aí, a médica deu diagnósticos na primeira sessão já, ou ele passou pelos testes, todas aquelas coisas que tem que fazer? Na primeira sessão, ela já deu o diagnóstico. Ela pediu o BERA, que é o teste de audição dele. Só que o autismo, ele é um diagnóstico clínico, né? Diferente do TDAH, que você tem todo um diagnóstico, o autismo não. O autismo não tem um exame que vai te mostrar. Tem alguns exames que as pessoas perguntam muito se eu fiz, né? Incompatibilidade, de onde veio, se é você, se é do seu marido, tem alguém na família? Eu não fiz nenhum desses exames, porque ele é meu terceiro e último filho. Meu marido fez a vasectomia, eu não pretendo ter mais filhos, então assim, não tenho mais risco de ter nenhum autista, não importa de onde veio, ele é autista, né? Então não fiz nenhum exame. O único que a gente fez foi o exame de audição mesmo, que é a audição ok, e ele já saiu de lá com um diagnóstico. E quando ele saiu com o diagnóstico, muita gente olhava e falava, será que é porque tá na moda, né, o autismo? Mas hoje, quem olha pro Gabriel sabe que ele é autista. Então a médica teve um olhar preciso, assim, junto com a escola, porque eu levei o relatório da escola, que é uma dica que eu dou pra todas as mães que me procuram falar, e por onde eu começo? Fala com a escola. Pede ajuda da escola. A escola vai pontuar e você leva pro médico, e o médico vai, né, avaliar também o relatório da escola.
E agora, como é que é pra ele ir pra escola? Ele tá longe da família, num lugar com um monte de gente, barulho, etc e tal. Ele gosta da escola, ele faz terapia e escola, né? Ele passa o dia inteiro na escola e, como eu tô trabalhando, a minha sogra, a minha mãe, elas buscam ele e levam ele na terapia. Ele gosta. Tem algumas questões, né, em relação à sensibilidade, então, areia, água, alimentação, ele é extremamente seletivo, então ele não come tudo. Mas ele gosta do ambiente escolar. Não é de interagir com outras crianças. Desculpa. Ele não é de interagir, né, de brincar com outras crianças. Ele não me fala nada do que acontece. Então eu não sei nada, exatamente nada, que é uma das coisas mais difíceis que é você ter uma criança especial. Ele fala, mamãe, quero leite, quero papá, quero água, quero fazer xixi. Mas eu falo, filho, e na escola hoje como foi? Não me fala nada. Ele não sabe me falar, ele não sabe tempo passado, tempo futuro, sabe? Ele não sabe. Então, se coloca na perua, às vezes ele tá com uma carinha de choro, aí eu não sei, eu falo, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? As pessoas falam, tá tudo bem, mas assim, você não sabe. Isso é bem difícil. Mas ele fica bem, porque é um ambiente que ele tem familiaridade. Então, se eu chegar aqui com ele hoje, ele vai chorar muito. Ele vai chorar. Esse é o meu filho, tá? Não são todos os autistas, tô falando sobre o meu filho. Ele vai chorar por meia hora aqui, ele vai bater, ele vai jogar as coisas, ele vai ficar muito irritado. E depois ele vai se acalmar. Ele vai fazer isso umas 2 vezes. Na 4ª vez que ele vier aqui, ele já vai entender que é um ambiente que ele vai vir, que ele vai ficar, então ele já vai ficar bem. E a escola foi isso. As primeiras vezes foi difícil, e ele acostuma, e agora ele tá super bem.